Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos iniciar aqui com a resolução do último exercício que eu passei, tá bom? Na última aula. Então, vou apresentar aqui, tá bom? Os slides com as questões. Iniciando aqui, gente, razões trigonométricas, certo? A gente está estudando agora, né, a resolução de questões aí, as questões que eu passei. Então, a gente vai estar vendo aí essas questões e tirando as dúvidas. Vamos lá, vamos para a questão 32, que é a primeira. Pessoal, essa questão 32, né? Ela vem falando assim: examine o triângulo retângulo da figura abaixo e calcule o valor destas razões. Então, a gente vai ter aqui esse triângulo retângulo, né? No qual a gente tem o ângulo reto, é claro, o ângulo alfa e o ângulo beta, né? E aí o que, é que a gente calcula? Seno, cosseno, tangente de alfa, seno, cosseno, tangente de beta, certo? Então, lembrando aqui as fórmulas, certo? A maneira da gente obter essas razões, né? O seno vai ser o cateto oposto do ângulo dividido pela hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Então, vamos resolver aqui essas questões baseadas nessas fórmulas aí, que são as fórmulas convencionais das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Certo? A letra A diz seno de alfa, né? Seno de alfa vai ser o seguinte: vai ser o cateto oposto de alfa, certo? Vai ser o cateto oposto de alfa, que é 9 dividido pela hipotenusa, que é 15. Né? 9 sobre 15, a gente simplifica, né? Por 3, 9 por 3 dá 3, 15 por 3 dá 5. 3 sobre 5. Ok? B. Cosseno de alfa. Certo? Vou pegar o símbolo aqui mais apropriado para o alfa. Então, eu estou acreditando que isso aí não está tão assemelhado. Mas vamos utilizar isso mesmo. O cosseno de alfa, ele vai ser o cateto adjacente de alfa, que é 12, sobre a hipotenusa, que é 15. Então, 12 sobre 15, que a gente simplifica por 3 também, 12 por 3 dá 4, 15 por 3 dá 5. Certo? Letra C, a tangente de alfa. Né? Tangente de alfa. A tangente vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? O cateto oposto de alfa é 9 e o adjacente é 12. Ok? 9 sobre 12, simplificando por 3, vai dar 3 sobre 4. Ok? Então, esses aqui são os valores finais aqui. 3 sobre 5, 4 sobre 5, 3 sobre 4. Letra D é o seno de beta. Seria o símbolo beta aqui, certo? Ele é diferente. Né? Vou pegar ele aqui. Seria, pronto. Certo? Seno de beta, cateto oposto de beta sobre a hipotenusa. Né? O cateto oposto de beta, como a gente pode ver aqui, né? É o 12. Né? O beta está aqui, o oposto a ele está o cateto 12. Então, 12 sobre a hipotenusa, que é 15, a hipotenusa de todos. Dividindo por 3 vai dar 4 sobre 5. Ok? Vamos lá por cosseno de beta. O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente a beta. Né? Beta está aqui, o adjacente dele é 9. Né? Que está do lado dele, sobre 15, que é a hipotenusa. Então vai ser 9 sobre 15. E dividindo por 3, vai dar 3 sobre 5. Ok?
Continuando aqui, gente. Letra F, né? A tangente de beta. Tangente de beta, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Em beta, a gente tem o cateto oposto que é 12 e o adjacente que é 9. Vai ficar 12 sobre 9, dividido por 3, né? A gente está simplificando a fração aqui, certo? 12 vai ficar 4, 9 vai ficar 3. Certo, gente? 4 sobre 3. Então, é dessa forma aí, tá bom, galera? E aqui a gente finaliza a primeira questão, que é a 32. Vamos agora para a questão 33. A questão 33, né? Ela é uma questão aberta, em termos assim, eu quero dizer, uma questão mais para reflexão, né? Quer dizer, os resultados do exercício anterior são coerentes com as afirmações do box para refletir da página 249. Então, a gente vai ver aqui o box, né? Que eu colei aqui, certo? Da página 249. Ele diz, para refletir, aí com um colega procurem justificar as seguintes afirmações. Se é um dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, então, sendo, no caso aqui está falando de B, certo? É porque a parte do livro aqui no PDF não vê o nome do ângulo, mas é um ângulo B, certo? Se B é um dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, então, seno de B é um número entre 0 e 1, cosseno de B é um número entre 0 e 1, tangente de B é um número maior do que 0 e pode ser menor do que, igual a, ou maior do que 1. Vamos ver o primeiro, né? Seno de B é um número entre 0 e 1, se B é um dos ângulos agudos, né, do triângulo retângulo, que não é o ângulo reto, é o ângulo agudo, certo? Vamos olhar aqui a questão 32. Se o seno é um número entre 0 e 1. Vamos lá, o seno de A é 3 sobre 5, né? 3 sobre 5 está entre 0 e 1, certo? Seno de beta também é 4 sobre 5, é um número que está entre 0 e 1, né? Então, tanto seno de alfa como seno de beta são números entre 0 e 1. Analisando aqui a segunda sentença, cosseno de B é um número entre 0 e 1. Então, vamos ver se os valores de cosseno são números entre 0 e 1. O cosseno de alfa é 4 sobre 5 e o cosseno de beta é 3 sobre 5. Todos os dois também são valores que estão entre 0 e 1, certo? A última sentença agora. A tangente é um número maior do que 0 e pode ser menor do que, igual a ou maior do que 1. Ou seja, resumindo tudo aí, né? A tangente é maior que 0, pode ser menor que, igual ou maior que 1. Ou seja, pode ser qualquer número maior que 0. Vamos analisar aqui as tangentes se estão de acordo, né? Tangente de alfa, 3 quartos. Tá correto, né? É maior que 0, é menor que 1, mas a sentença diz que a tangente tem que ser menor que 1, igual a 1 ou maior que 1. E aí se encaixa com o padrão, né? Na letra F aqui, tangente de beta, 4 sobre 3 é maior que 1, né? 4 dividido por 3 dá 1,3 aproximadamente. É maior que 1 e também se encaixa nessa condição que ele deu aqui, certo? Na parte que quando fala da tangente. Então, a resposta da gente aqui seria apenas sim, certo? Ele não pede para justificar nada, mas a gente apenas vai o quê? Observar essas sentenças lógicas aqui e ver se todas elas estão de acordo com as respostas da questão anterior, certo? Então, a resposta é simplesmente sim, tá bom? Mas ela precisa dessa análise lógica. Vamos agora para a última questão, questão 34, né? Responda com base na análise do triângulo retângulo na figura a seguir. Então, a gente tem um triângulo retângulo, né? A hipotenusa é x e os catetos z e y. E os ângulos são A, C e B, né? Só que, como eu disse anteriormente, como a gente vai estar estudando mais os ângulos retos, os ângulos agudos do triângulo retângulo, então a gente vai estar trabalhando com esse ângulo B e esse ângulo C aqui, certo? Primeira questão, qual é o valor da soma B mais C, né? Ângulo B mais ângulo C. Vamos jogar aqui logo, né? Pessoal, gente, primeira coisa, qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Todo triângulo, a soma de seus ângulos internos vai dar
180, certo? Então, a gente já tem aqui o ângulo A, que é um ângulo de 90 graus. Quanto falta, né, para esses dois ângulos aqui para formar 180? 90 para 180 é mais 90, certo? Então, o ângulo B mais o ângulo C, eles vão ter um total de 90 graus para completar os 180 totais do triângulo. Ok? Então, a resposta aqui da letra A, né, é o seguinte: 90 graus, certo? Que é a soma ângulo B mais ângulo C. Ok? 90 graus. Letra B. Indique as frações correspondentes a seno de beta, seno de B, vamos começar aqui, né? Seno de B. Vamos observar o triângulo e ver quem é o seno de B. B está aqui, né, nessa aresta, nesse vértice. O seno dele é o cateto oposto Z sobre a hipotenusa que é X. Então, seno de B é igual a Z sobre X. Certo? Vamos começar. Vamos continuar aqui agora. O próximo que ele quer saber é cosseno de B. Né? Na questão aqui, ele seno de B e depois cosseno de B. Cosseno de B é o cateto adjacente de B e Y sobre a hipotenusa X. Ou seja, apenas Y sobre X. Certo? Essa questão não tem números para a gente estar calculando, apenas são representações algébricas aí das razões trigonométricas, certo? Só Z, X e Y a gente vai estar colocando no lugar certo, apenas isso, tá bom? Tangente de B. A tangente de B é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, coca, né? Então, Z, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é Y. Z sobre Y. Então, aí, quanto ao ângulo B, a gente já sabe todas as razões. Vamos para o ângulo C agora. Começando com seno de C. O seno de C vai ser o cateto oposto Y sobre a hipotenusa X. Então, Y sobre X. Cosseno de C vai ser o adjacente Z sobre a hipotenusa X, né? Z sobre X. Certo? E a tangente de C é coca, né? Cateto oposto Y sobre cateto adjacente Z. Então, Y sobre Z é a tangente de C. Tá bom, gente? Então, aqui a gente finaliza a nossa atividade, certo? Um abraço a todos, muito obrigado por assistir. Se vocês tiverem dúvidas, disponham, pode falar comigo no privado, certo? Ainda estou um pouco doente, estou sobre aviso médico e afastado sobre atestado. Então, só vou voltar semana que vem a dar aula presencial a vocês lá na escola, certo? Lembrando que com todas as medidas de segurança, ok? Então, até a próxima, valeu, muito obrigado por assistir a aula.